Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, sexta-feira, último dia útil do semestre, né? Dia 29 de junho. Na segunda-feira já vai ser dia 2 de julho. Começa o semestre, começa o trimestre e começa o mês para a bolsa na segunda-feira. Um semestre conturbado, complexo. Vamos dar uma olhada em seguida. E eu convido a todos a se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, deixarem o like aí, porque isso fortalece a nossa missão. Também faço convite para que vocês assinem o Informe Cenário, que é totalmente gratuito. Não tem versão A, B, Premium, nada. É uma versão só, grátis. Ninguém vai querer te vender nada. Você assina e recebe. Eu compartilho minha opinião sobre Ibovespa de manhã, falo dos metais, do petróleo, da Ásia, Estados Unidos. Eu já faço isso há 4 anos. E é uma iniciativa muito bem recebida pelo mercado. Hoje, quase 90 mil pessoas recebem o cenário. E nós temos uma iniciativa mais recente. Eu transformei um curso que eu ministrava na época da Expo Money. Geralmente, quando eu ficava numa cidade, eu dava um curso sábado e domingo. Às vezes eu ficava na cidade para dar curso no outro final de semana, a demanda era muito grande. Isso em 2007, 2012. E durante a semana eu fazia o Seja Bem-vindo à Bolsa para investidores de nível iniciante e intermediário. E vocês sabem que eu tenho imersão que já é para intermediário e avançado, né? E até profissionais. Então, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo, é muito legal. E espero que vocês gostem. A gente gravou com qualidade digital de som e imagem, com muito capricho, muito profissionalismo. É só se inscrever e você assiste o treinamento. Vai ficar no ar um bom tempo, aí pode assistir tranquilo. Ok? Então vamos começar os estudos de hoje pelas criptomoedas. Como é de costume, hoje elas estão caindo. Para nós, não é novidade, né? Já é amplamente público que eu acredito na continuidade da queda das criptomoedas. E é isso, vamos ver o que os gráficos nos dizem aqui. E o que a gente pode esperar para a semana que vem. Na sexta-feira eu costumo fazer um pouquinho diferente. Eu avalio assim a comparação de uma semana com a outra, o pessoal aprecia. Eu fiz isso uma vez, o pessoal gostou muito e eu continuo fazendo. Então, primeiramente vamos ver aqui Bitcoin, nessa plataforma que é o TradingView. Então, o Bitcoin a diferença que dá aqui, né, é a base de fechamento, né, que o cryptocurrency pega e o TradingView também. Mas a grande questão, né, é a gente avaliar a semana. Então, se eu pegar aqui no dia 22, que é esse pregão aqui, né, teve uma barra muito forte. Geralmente essa barra quase sempre ela é ampliada. Eu até comentava que eu vi uma semelhança com esse movimento, né? E ela fez um movimento realmente parecido. Então, o fechamento da semana passada, do dia 22, ele foi 6.042 e agora está 5.915. Não é muito menor, mas não houve reação em uma região em que se esperava a reação, que é essa região aqui, marcada no começo aqui do ano, né, no dia 6/2, que é justamente 6 mil dólares. Assim sendo, o meu cenário base de busca por 5.400 ele se mantém vivo. Então essa é a minha expectativa para o Bitcoin. Falando do Bitcoin Cash, né, sempre em dólares americanos a gente faz os estudos. Nós temos uma figura simétrica aqui. Essa figura simétrica aponta a busca por 600 dólares, então é com esse cenário base que eu trabalho. E é isso, tá? Na semana, se a gente for avaliar, lembrando que opera de sábado e domingo também, né? O fechamento 720 na sexta, 664. Quer dizer, esse sinal ele não foi acionado, né? Então o mercado está nas mínimas do sinal, deve perder e seguir rumo aos objetivos.
Aí tem o Ethereum. No caso do Ethereum, o objetivo ficaria na região de 363, 360, 370 dólares. Então é mais um cenário base aqui que eu trabalho, né? No dia 22 houve também essa barra, o fechamento 461, agora 413, então cenário baixista. E o Ripple, ele tinha um alvo aqui provável a 45, possivelmente entre 45 e 46, está 43. Era uma hipótese também bastante factível, né, se a gente tomasse por base esse fundo, aos 42 aqui no final do ano. Né, e se a gente pegar aqui este ponto, que seria 45, nós temos aqui o 42, o próximo alvo seria em 20. Não acredito que vá a 20, mas também não entendo que seja o momento de comprar. As criptomoedas têm domínio vendedor e assim devem seguir. A barra, o fechamento da semana passada, no dia 22, pegando como base a sexta-feira, né? Tinha sido 48 centavos, só 43, uma semana também com inclinação baixista. Ok? Então vamos ver o que aconteceu lá em Xangai e também no índice DAX da Alemanha. Primeiro é interessante que a gente veja aqui as cotações, né? Então, hoje um pregão praticamente de alta generalizada. Xangai subiu forte, o índice DAX também. Então a bolsa de Xangai, a gente sabe que ela está numa região onde existe uma distância de média, né? Após cumprir um objetivo de um ombro, cabeça a ombro, aquela coisa toda. E é uma região propícia, né, para um movimento de inflexão. Ó. Né, a gente está nas mínimas aqui de muito tempo, né? De maio de 2016. Então, isso faz com que o ativo... Um sopro faz o ativo reagir. Então, esse padrão de candles formado entre ontem e hoje, o candle de ontem é um martelo invertido, que é um padrão de fundo, e ele foi acionado hoje, né? Hoje nós tivemos uma Marubozu, os dois juntos formam uma pinça, né, de fundo, então é um sinal de fundo acionado, então o mercado deve seguir rumo a 2.950 pontos, aqui tem um bom espaço para subir ainda, talvez coisa aí de 3, 4% para tocar aqui a média, pelo menos. Né? O índice DAX, ele é um caso bastante interessante que a gente tem estudado, assim como a Vale. A gente entende que essa figura aqui, que é o estopo duplo, ele começou aqui por causa do gap de fuga, e o mercado teria cumprido o objetivo. Né? Claro que na semana, se a gente pegar o dia 22 aqui, fechou perto de 12.580 e está fechando agora 12.306, mas assim, existe uma sombra aqui inferior nesses dois candles. O candle de hoje teve a mínima bem mais alta do que de ontem e anteontem. Provavelmente o mercado testará o eixo aqui do topo duplo na região de 12.550, onde também está a média de 21. Então tem espaço, pelo menos, para um repique lá fora. Ok? Aí, vamos voltar aqui falar um pouco das bolsas americanas, que já fecharam, inclusive, né? Então, falar um pouco aqui do Dow Jones. Vamos ver o que o Dow Jones fez na semana. Então, aqui foi o fechamento do dia 22. 24.580, agora 24.271. Foi uma semana de baixa. Só que o mercado está fechando a sexta-feira em alta, acima da média de 5, mas tem sombra superior. Este candle do Dow Jones, ele é praticamente ali um padrão penetrante, o Piercing Line Pattern. É um sinal de fundo. E o fato do mercado fechar acima de 24.248 abre perspectiva de na semana que vem nós termos a alta ou um movimento lateral em torno dessa região com alta posterior, mas eu não vejo, por exemplo, um cenário de queda lá fora. No caso do S&P, avaliando aqui a semana, né?
No dia 22, 275488, 2700 e 18,37, quer dizer, foi uma semana de queda. Mas o mercado fez um padrão de fundo ontem. Perceba que a mínima e a máxima estão bem acima de ontem. O fechamento, de qualquer forma, apesar de leve alta, é positivo e acima desse topo anterior. Então, mesmo que exista alguma correção, movimentação lateral, tende em algum momento aí, tendo um driver importante, inflexionar esse mercado para cima e a compra tomar corpo de novo. No caso do índice Nasdaq, nós temos aqui o dia 22, 7692,82, 7510, quer dizer, uma semana claramente baixista. Nós temos um gap aqui, né? Eu vou deixar em amarelo porque ele ainda está aberto. E a mesma leitura das outras bolsas lá dos Estados Unidos. Elas trabalharam mais ou menos alinhadas essa semana. Tem um padrão penetrante. A semana está fechando acima de 7458, que é o topo anterior. A mínima e a máxima de hoje maiores que as de ontem. Então, mesmo que exista alguma correção, algum vacilo aqui, a tendência é que em algum momento da semana que vem esse mercado tome a direção da compra novamente. Ok? Então vamos falar do petróleo em seguida, uma semana francamente altista, né? E também falar do EWZ. Lembrando que o EWZ sempre é impactado pelo dólar de maneira inversa. Ok? Então, crude oil, que é o que a gente tem estudado aqui, que é o óleo negro lá em Nova York, o WTI, negociado na NYMEX. Nós estamos sendo muito felizes, modéstia à parte, na leitura do petróleo, que é uma commodity difícil de ler. Então nós identificamos o fundo duplo aqui com rompimento falso. Aqui nós tivemos uma arame de fundo. E aqui um eixo, exatamente a 6714 rompido, que tinha como objetivo mínimo a região de 73 dólares por aqui. O mercado alcançou, passou uma alta pujante, pessoal. Uma correção agora teria o topo anterior como alvo, essa média deve subir. Quer dizer, o petróleo corrigindo ou não, a tendência é de alta. E aqui nós temos os 3 soldados brancos, né, que é um padrão. Fazia um tempo que eu não vi aqui 3 candles seguidos aqui, que geralmente dá mais algum impulso. Quando eles aparecem bem no fundo, geralmente o mercado dobra o movimento inicial. Aqui eu não acredito, mas eu acho que isso mostra que tem comprador convicto na área. Então, mesmo em correção, vindo a 72, 71 dólares, ele tenderia a simplesmente corrigir essa pernada e depois, de repente, romper essa máxima. Enfim, a compra é dominante ali no mercado de petróleo no momento. Ok? É aquele mercado esticado que, sei lá, imagina que eu tenho uma compra em petróleo, eu estaria vendendo provavelmente hoje 15 a 20% da minha posição. Seria o que eu faria assim para iniciaria a realização de lucros pela distância da média. E aí nós temos o EWZ começando os estudos aqui do mercado, entre aspas, mercado doméstico, negociado em Nova York, né? Se a gente for observar a semana, pessoal, no dia 22 nós tivemos um fechamento a 32,04, está fechando a 32,05 hoje, 32,09 no after. Quer dizer, uma semana completamente lateral, parou de cair, mas ele é inversamente proporcional ao dólar, então torna uma leitura mais complexa, só que ontem nós tivemos um arame de fundo, que é um padrão de alta, então eu acho que o EWZ ele deve seguir em alta na semana que vem. Mínima e máxima de hoje mais altas que a de ontem, então eu vejo uma boa oportunidade aí de compra, um fundo em formação. Ok. Falar um pouco aqui do Ibovespa, né? Lembra que eu falei para vocês ontem? Pessoal, eu vejo uma semelhança, né? Eu até circulei, entre a movimentação que nós vimos no mês de dezembro e a movimentação que a gente está vendo agora. Eu vejo, dá para traçar uma linha aqui unindo os fundos, não está longe da média de 5. Aqui, na verdade, as médias estavam justapostas, mas o gráfico é semelhante, né? E esse ponto aqui, o 74,620 na época, olha, sinceramente, 74,620. E aqui nós temos o 72,620, interessante, né?
Então, para mim, né, quando a semana começou, perceba o seguinte, no dia 22, o mercado fechou a 70.640, essa semana fechou a 72.762, quer dizer, mais de 2 mil pontos de valorização, aproximadamente 3%. Formou um arame aqui que tinha um efeito limitado, porque ele não vinha de uma grande queda, mas enfim, o que eu disse para vocês? Que na minha visão, o alvo, o objetivo dessa semana era um teste da região de 72.620. O mercado não somente testou, como ele rompeu em fechamento e ele fechou a semana com volume maior do que nos dias anteriores, acima desse ponto. Então nós temos um pivô de alta acionado, né? Só que logo em seguida tem a média de 21, então o próximo desafio é romper a média. Percebam que desde o início da queda, né, nós não tivemos o mercado acima da média de 21. Se ocorrer, além do pivô acionado, é algo novo. O mês passado fechou a 76.753, está fechando 72.763, a gente está falando em 4 mil pontos de queda no mês. Então acho que tem um potencial aí importante para recuperação. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, um gráfico semanal, né, e a gente pegar a mínima dessa movimentação toda, que foi 69.068, né, a gente pode encontrar mais ou menos aqui este topo, por exemplo, de 2012, ó, foi 69 mil pontos. Tem este topo aqui que visto em 2011 também, né? E caso, por exemplo, o mercado ele está fechando a 72.762, percebam que aquele topo importante que nós vimos em 2010, ele está bem próximo desse patamar. Então o mercado viria de baixo para cima rompendo esse patamar, né? Então é algo bastante importante. E a própria máxima histórica, né, acima de 73 mil pontos o mercado ganha força, acima de 74 pode voltar um efeito memória aqui, impulsionar o mercado de forma importante, que são pontos de máximas anteriores de extrema relevância. Na semana passada eu comentava com vocês o seguinte, isso daqui é um gráfico semanal, e eu dizia para vocês o seguinte, pessoal, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 semanas de queda, e na semana passada equilibraram-se as coisas, então o mercado parou de cair. E essa semana o mercado já começou a subir. Então se na semana que vem houver o rompimento de 72, que na verdade ocorreu, né, 72.620, mas uma consolidação acima desse ponto, nós teríamos algo novo e também o rompimento da média de 5 no semanal, coisa que o mercado não faz desde o início da queda. Então nós temos alguns fatos novos aí de suma importância e eu continuo apostando no cenário de fundo, né, talvez o fundo do ano. Essa aqui é a minha visão. Aí nós temos aqui o BOVA11, também tracei aqui as duas linhas de tendência de alta, mostrando a semelhança entre dezembro e agora. O ponto que quebrou a sequência que iniciou a movimentação altista, né, que acionou o pivô, foi 72,08. No caso agora é 70,02, né? O mercado rompeu esse patamar, fechou acima com volume bem acima da média, ó. Então isso é bem importante no BOVA11. O BOVA11 é muito técnico e tal. Então mostra, a gente poderia traçar até alguma coisa mais ou menos assim, ó, tomando o BOVA11 como base, né? Então nós poderíamos considerar que temos aqui um triângulo, né? Correto? Então venho aqui novamente, ó, algo mais ou menos assim, ó. Não faz sentido, né? Então é isso. Aí nós temos aqui o gráfico do dólar. O dólar hoje a gente já começou a estudar o que de queijo 18. O dólar, ele parece que vai cair, ele não cai. Tem um cenário possível aqui de ombro, cabeça a ombro com dois ombros, mas a tendência do dólar é de alta, pessoal, principalmente acima do 3.833 aqui, ó, né? Seria um suporte imediato, então tendência de alta. Se a gente pegar na semana passada fechou a 3, esse daqui já é o gráfico ajustado para um Q, né? 3.798, agora 3.888, né? Então você vê que é uma movimentação importante
de mais de 100 pontos na semana. Eu até comentava com vocês, quem é guerreiro mesmo, vai para a guerra no dólar, para ganhar 30, 40 pontos na compra é possível, comprar no vazio aí na loucura e realizar no final da semana. Na verdade não deu 30 nem 40, deu 110, então bem interessante a movimentação. No caso do índice futuro, eu também mostrei aqui uma semelhança, né, entre o movimento de dezembro e o movimento de agora. Ele não rompeu o pivô em fechamento, que seria o 73,180, mas fechou acima de 71,725. Esse ponto eu vou tirar agora para não deixar o gráfico poluído, porque a média de 5 está fazendo o papel de suporte aqui, né? E o rompimento de 73,180 acionaria o pivô. E olha que interessante, ele teria as mínimas aqui daquela consolidação de novembro e dezembro, que é 73,830, junto com a média de 21. Então, acima desse ponto, a gente teria algo novo, primeiro vencendo o fundo de baixo para cima, e em nenhum momento desde a queda o mercado trabalhou acima da média nem de 21 nem de 5. Aqui ele tem toda de 5, já desceu rápido, então o fato dele já estar acima da média de 5 é algo novo, agora tem a média de 21 como barreira. Na semana, a semana foi dos comprados, né? Pegar o fechamento da sexta-feira passada, 70.965, agora está 72.770, né? Então praticamente aí 2.000 pontos em fechamento, né? Isso é muito relevante. E na semana anterior, né, não no dia 22, mas no dia 15, ele tinha fechado em 71,140. Então, a gente teve uma semana lateral, né, com altos e baixos aqui. Aí, essa semana, nós tivemos já a compra mostrando a sua cara. Aí, então, um padrão parecido com o que a gente viu em dezembro. Enfim, acho que tem uma expectativa legal para a semana que vem. No caso aqui do intraday de 30 minutos, nós tivemos uma movimentação em gap hoje, né? O mercado, inclusive, veio aqui no 72.505, que é este topo aqui, ele fez aqui a sua mínima do dia. E tem um esboço aqui de um topo duplo, né? Para afastar isso daqui, o mercado teria que romper 73.180 e aí ele teria várias resistências no caminho, 74.000 pontos, depois 74.500 para depois testar 74.810. Eu vejo e acima de 74.810 ele já teria um caminho livre aqui para subir, né? Rumo a algo perto de 80.000 pontos, especificamente 79.685 aqui. Então seria uma região bastante interessante. Você vê que aqui tem um vazio, né? Até o 74.810 a barreira é forte, depois não. Ok? Então tem uma expectativa aí altista, apesar desse topo duplo aqui que a gente tá vendo aqui, mas aquela história do topo duplo em gap, né? Então aqui ele pode respeitar como suporte, realmente desenvolver um movimento de alta. Como destaques do dia, deixa eu dar uma olhada que a gente pode comentar. Falar um pouco de Eletrobras, né, que esteve aí em pauta durante a semana. E falar aqui de JBS também, que tem uma porcentagem de valorização aqui destacada. Então falar desses dois ativos aí, Eletrobras e JBS também. Então ELET 6 aqui na tela. A Eletrobras está envolvendo até o STF agora, né, para avaliação se faz a privatização ou não. Parece brincadeira, mas não é. E essa história, pessoal, ela vem aqui na média, vem na LTB, ela não desenvolve, né? Então ela fez até um esboço até a média aqui e caiu em seguida. Então o papel no momento ele não tem uma configuração de compra. E observando aqui pelo semanal, nós temos uma figura aqui que pode ser interpretada pelo mercado como uma simetria ou alguma coisa do gênero. Então compra em Eletrobras e ELET 6, na minha visão, só se o mercado venceu 15,41 de baixo para cima. Então, enquanto abaixo de 15,41 eu nem compraria, nem parcial, para fazer entrada parcial e montando o lote, porque na verdade é uma figura de baixa no semanal. Como é uma ação com algumas situações, alguns drivers intrínsecos a ela pode realmente desenvolver um momento de baixa, por frustração, por parte dos investidores e tudo.
E quando aparece esse tipo de padrão aqui, ó, nós temos um topo duplo grande, né? E um topo duplo menor aqui, que pode ser visto o primeiro topo onde eu estou circulando e o segundo aqui, onde foi um rompimento falso, né? Ela pode até reforçar aqui e realmente buscar patamares abaixo, né? Então compra no ativo só acima de 15,41, mesmo que seja no intraday. Então eu não vejo ação convidativa para a ponta compradora nesse momento. E aí falando de JBS, JBSS3, né? Nós temos aqui no gráfico diário um desenho de um ombro, cabeça, ombro invertido. O ativo veio aqui numa região de resistência, não passou, né? Nesse tipo de ação, eu só compraria se houvesse rompimento, que seria do 9,58 aqui. Então, acima de 9,58 eu compraria, por quê? Porque ela faria, além do ombro, cabeça, ombro invertido, pô, professor, mas o ponto mais alto aqui é o 9,80. Eu concordo, mas se ela romper o 9,58, ela faria um pivô de alta também. Fundo, topo, fundo, e acho que ela teria forças, no mínimo, para vir aqui nos 10,50, ou até mesmo no 10,66 aqui. Mas sem o rompimento eu não compraria, por exemplo, esse ativo específico na correção, porque o movimento é lateral. Simples assim. Ok? E aí falando aí dos pedidos do YouTube, a primeira ação é Rapt 4, depois BB Seguridade, Qualicorp, RBR3 e Smiles. Então Rapt 4 aqui na tela. A Rapt é uma daquelas ações que elas deram uma compra fantástica em dezembro, isso aqui era uma cunha, né? Parecido com o Croton, por exemplo, que tem feito no momento. Aqui a compra foi fantástica, né? Compra 6,50 para vender a 10. E aquela história, pessoal, é uma ação de fluxo. O que é ação de fluxo, pessoal? É aquela ação que ela precisa ter fluxo externo, ter aquela euforia para subir. Não é um ativo, sei lá, como o SUSB, que tem um caso à parte, tem o dólar, a Embraer. É ação de fluxo, aquela ação, aquele típica middle cap, que precisa ter um movimento de alta geral. Se não tiver nenhum problema com ela, ela decola. O que eu tenho para falar dessa ação, nós temos um fundo aqui a 6,1, R$6,01 aqui, né? E ela fez um fundo duplo, rompendo de baixo para cima o 6,1. Isso aqui, na minha visão, é compra. Uma compra descontada com 40% de desconto em relação ao topo recente visto em março, sendo simples e objetivo. É dessa forma que eu vejo a ação. Aí nós temos BB Seguridade, BBSE3. É uma ação de qualidade, é meio que uma ação, todo mundo considera a BB Seguridade um ativo de qualidade com bons fundamentos. Aí uma vez o aluno falou isso, eu falei, por que ela é de boa qualidade e tem bons fundamentos? Ah, não sei. Então é aquela ação, o pessoal fala, nossa, a BB Seguridade tem bons fundamentos, é uma boa empresa. Com base em quê, né? Até mas a pessoa fala com base em quê? Eu ensino com base em quê na imersão, né? O que eu vejo aqui é um gráfico que veio no fundo de dezembro de 2016. É uma ação altamente descontada, não é a minha preferência, por exemplo, no momento, nem do setor, nem para a carteira, e mantém aqui uma tendência de baixa. Eu não vejo um sinal assim mais forte, uma volatilidade histórica muito baixa, mas assim, você quer uma ação, de repente, de guarda, você tem lá uma Ambev, uma BB Seguridade, que pode sim trazer um resultado acima da renda fixa, mas não tem nada, por exemplo, nossa, que me empolgue, que eu falo, nossa, que maravilha BB Seguridade, por exemplo, a 24, mas é aquela história, se entrar fluxo, o mercado vai agredir na compra, ela sobe também, né? Então, sem grandes segredos assim. Aí nós temos a Qualicorp, que a gente até comentou sobre o papel ali na área de comentários hoje. Vamos pegar a semana, por exemplo, na Qualicorp, né? 17,50, 18,41, uma semana de alta, rompendo as médias prestas a se cruzar para cima. Isso aqui para mim é compra, né? Isso para mim é compra, se aumentar volume melhor ainda. Neste caso aqui, acho que a gente poderia traçar uma ferramenta auxiliar.
que seria essa linha aqui de tendência, cujo rompimento traria algo novo e poderia impulsionar o ativo aí no curto, quem sabe até no médio prazo. Aí tem IRBR3, um amigo nosso ali até comentou se não seria uma oportunidade de venda, né? Eu não acho, eu não venderia, eu sei que tem um ombro, cabeça a ombro. Talvez para pensar numa venda muito agressiva se perder 46. Seria a mínima desses fundos aqui. Mas no mercado altista, eu não sei se essa ação vai cair. Sinceramente, eu não venderia. Não pensaria numa operação short. E aí tem Smiles, né? SMLS3. A Smiles, ela fez aquele algo novo que eu citava anteriormente na Qualicorp, que é o quê? Você pega uma semana aqui, dia 22, 48,55, 51,58, uma bela alta, rompendo uma linha de tendência à média de 21. Esse é aquele algo novo, né? Então, me chama a atenção nesse ativo. Eu só não sei porque eu marquei esse ponto aqui. Então, me chama a atenção, sim. Ok? E outra, né? Acima de 51,77, ela acionaria, se ela romper aqui, ela aciona um pivô de alta. Tá com cara de compra. Falar aqui um pouco da posição dos estrangeiros, pessoal, o que eles fizeram na semana, o de hoje a gente não tem ainda, né? Semana passada eles terminaram com 126, 180 contratos na compra, amanheceram hoje com 114,94. Essa leitura é complexa porque eles estão fazendo hedging entre mercado à vista e futuro. Aí eu coloquei aqui os contratos em aberto, né? No pregão especificamente, deixa eu ver aqui. Na verdade não era isso que eu queria ver, mas eu vou abrir ali a tela certa. Então, no pregão do dia 27, né, que foi o pregão de quarta-feira, eles compraram 551,4 milhões, quer dizer, fazia muito tempo que eles não atuavam na compra. Então, eles compraram na quarta-feira, eles atuaram na ponta compradores estrangeiros. Só que aqui eu tenho até o dia 27 mesmo, então vamos só fazer aquela conta que a gente faz todos os dias juntos aqui, para ver como é que eles estão no mês, né? Com certeza é um mês de vendas, isso não é segredo para ninguém, mas eles podem estar virando aí, invertendo a mão de repente. Então vamos fazer aquela conta que a gente faz todos os dias, né? Abrindo a planilha, ó. Então 132. O volume que eles estão negociando está muito alto de qualquer forma, seja na... Claro, tem a tendência vendedora aí, mas... Então 253, 754. Então, eles diminuíram a venda, né? Tava quase 6.800 milhões, agora está 6.223 milhões, 816 mil. Então, no momento que eles começarem a comprar, eu acho que julho vai ser um mês onde os estrangeiros vão atuar de forma positiva. Claro, teremos pregões positivos e negativos, mas predominantemente de forma positiva. Ok? Então, agora eu vou fazer Petro, Vale, Bancos para a gente terminar. Ó, tá aqui, acabou de sair para mim aqui, pessoal. Alexandre Moraes rejeita pedido de Lula. Deve ser aquele pedido da... Na verdade, eles estão entrando com diversos recursos no STF, segunda turma, plenário. Então caiu para Alexandre Moraes, ele rejeitou. Vamos ver se o índice reagiu aqui. Na verdade, pouquinho, tá no leilão, né? Ó o leilão do índice aqui, ó. O último negócio 72,805, ó. Aí aparece preço teórico aqui, o fechamento, né? Então vamos ver Petro, Vale e Bancos para a gente finalizar. Segunda-feira tem Jogo do Brasil, vou fazer o na mira do trader normal, ok? No período da tarde, só para avisar o pessoal. A Petrobras para mim é compra, né? Se a gente pegar aqui na semana, fechou a 15,11, agora 17,19, uma semana de forte, de alta relevante, né? A gente está falando aí em... É isso mesmo, né? 17,17. Fazer a conta rápida aqui. 17,17 para 15,11, né? A gente está falando em 13,63% de alta. Eu acho que tem mais espaço, talvez até 21 aqui.
Petróleo, pelo que o petróleo subiu, ela subiu até pouco. No caso da Vale, é aquele gráfico parecido com o índice DAX da Alemanha. A gente considerou que a figura começou aqui, teve um rompimento falso, agora tem um fundo duplo, acima aqui de 49,20 ela tende a subir. Mas para realmente passar confiança, teria que romper 49,70, levando a média de 21 junto. Na semana, né, pessoal? A semana passada fechou 48,01, 49,42, uma semana francamente altista. Banco do Brasil, desde esse engolfo aqui que foi montado no dia 19, eu dizia para vocês que está gritando alta, alta, compra, 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 compra. Assim tem ocorrido. Ainda tem muito espaço para subir. Dia 22/6 fechou a 26,10. Essa semana 28,65, uma grande alta na semana, formidável, deixando para trás esse fundo em 27,73, deixando as médias para trás, enfim. Aparentemente é um fundo sólido, firme. E aí falando de Bradesco, que não está tão forte quanto o Banco do Brasil, mas tem também aqui um engolfo. Se a gente for ver na semana, dia 22, 26 e 14, 26 e 90, uma alta bacana na semana também. E se romper aqui 27 e 18 faz pivô de alta e leva a média junto, nós teríamos uma inflexão, uma reversão de preços nesse ativo. O volume de hoje nessa alta de 1,29 é muito bom. Isso é bem interessante. Pô, professor, mas é final de mês, tem performance de fundo, isso não importa, pessoal. Muitas vezes em viradas de mês, de bimestre, a gente está tendo virada de mês, de bimestre, de trimestre e de semestre. Então pode ser algo novo aí que a gente espera também. No caso de Tube, interessante que ela ficou uma semana de negócios aqui, né? Batendo no fundo do final do ano, que era 38,91. Tentou romper no dia do jogo, liquidez menor, pessoal vendo o jogo bobeando, no dia seguinte já disparou, que foi ontem, hoje subiu mais 1,16. O pivô só aciona 40,57, levando junto à média, se esse cenário for materializado. Aqui é uma mistura de pivô com mastro bandeira, né? Então, expectativa altista, né? Vamos dar uma olhada só para finalizar. No semanal de Tube, né? Ela veio numa região aqui de topo anterior, né? Então é interessante aqui o ponto, enfim. Eu acho que nós temos algo novo aí, teremos alta para o ativo, ok? Pessoal, obrigado pela audiência, pelo respeito, pela participação ali no canal. Assista ao curso Seja Bem-vindo à Bolsa, é gratuito, principalmente você que é iniciante ou tem nível intermediário. Vou deixar o link na descrição do vídeo também para assinar o cenário e não se esqueça do seu like. Saúde e paz a todos, um excelente final de semana para vocês e para vossas famílias. Seguimos juntos aí e fico muito grato pela confiança de vocês e tenho que me preparar, trabalhar cada vez mais para honrá-los. Um grande abraço, valeu!